Opa, dando continuidade aqui ao treinamento de Excel. Agora a gente vai ver 3 formulinhas. Fórmula SI, a fórmula SI e o CO. É muito simples. Na hora que a gente entender o conceito da fórmula SI, fica fácil de aplicar o CE, CE e CO. Tá joia? Então eu fiz uma simulação aqui fictícia de uma tabelinha, tá? E a gente quer que ele retorne para a gente o status da nota de cada aluno, está aprovado ou reprovado. Tá joia? Então, vamos fazer aqui uma vez pelo assistente de fórmulas, depois na mão, na unha. Tá joia? Então, chamo o assistente de fórmulas, a gente coloca tudo, fórmula SI. O que ele fala assim, ó, teste lógico. O que a gente quer testar, validar? A gente quer falar assim, ó, se a célula da coluna C da linha 11, se a C11 for menor que 7, que é verdadeiro, ele já vai te dando uma prova prévia que 5 é menor do que 7, então por isso que ele já escreveu verdadeiro aqui. A gente tem que falar para ele por Excel o que eu quero que apareça na célula D11, se isso daqui for verdadeiro. A gente coloca aprovado. Se não for, o que a gente quer que apareça? Reprovado. Tá certo? Dá um OK. Ou eu que me confundi. Se for menor, ele é reprovado. Senão fica fácil, né? Passar desse jeito. Reprovado, se for verdadeiro. Se não, aprovado. Ok. Então, é menor que 7, aparece aqui reprovado. Ele retorna reprovado. Se a gente, deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. A gente vem aqui, ó, na pontinha, na quininha aqui da célula, que tem essa bolinha. Aqui, ó. A gente clicar 2 vezes, na hora que ficar essa cruzinha aqui, ele vai auto preencher para baixo. Então, ó, 8 aprovado, 6 reprovado, 9 aprovado, 3 reprovado, 7 aprovado, porque é maior que 7, tá joia? Então, a fórmula SI não tem segredo. Vou fazer ela na mão agora de novo. Vai digitar igual SI, abre parênteses. Aqui você vai colocar o seu teste lógico, a sua condição. Qual que é o critério? Qual que é a condição para ser o verdadeiro? Primeiro vem o verdadeiro, depois o falso. Então, se aqui for menor que 7, ponto e vírgula, aí ele já até ficou em negrito aqui, em destaque. O que é para acontecer? Abre aspas duplas, porque eu estou fazendo na mão aqui. Eu escrevo reprovado, fecha aspas duplas, ponto e vírgula de novo, abre de novo, escreve a condição se for falso. Se não atender aquele critério, fecha aspas duplas e fecha o parênteses. Repare que o parênteses ele ficou em negrito por uns milésimos de segundo ali, que indica que eu fechei a quantidade de parênteses, certo? E encerrei a fórmula. Dou um Enter e aí ele me retornou reprovado porque 5 é menor que 7. Tá joia? Você poderia fazer o contrário. Se for maior que 7, aparece aprovado. Caso contrário, reprovado. Então daria no mesmo, tá joia? Vamos para a fórmula CE. Se eu fiz aqui uma tabelinha fictícia também, onde a gente vai determinar se compra ou não compra o produto, tá joia? Vou fazer ele na mão agora, depois a gente faz uma vez pelo assistente. Então como que funciona? Igual a SI, abre o parênteses para ele entender que vai iniciar uma fórmula. E agora a gente vai
como a gente quer uma condição, duas condições dentro do se, por isso que tem o e, né? Então a gente vai colocar agora a fórmula e, abre parênteses, a gente vai dizer assim, ó, se o material for igual a madeira, ponto e vírgula. O próximo critério, como eu estou dentro do parênteses e, a gente ainda está dando o segundo critério. Então, se for madeira e a célula D11 for igual à cor branca, tem que abrir aspas duplas. Branca, fechar aspas duplas, fechar o parênteses. Então aqui, ó, a gente colocou tudo isso daqui dentro de um único parênteses depois da fórmula e, da função e. Então, o que acontece? A gente está falando assim, ó, se a C11 for madeira, material madeira, e da cor branca, agora sim vem o primeiro critério da fórmula se. A gente coloca comprar, ponto e vírgula, se não, não comprar. Fecha o parênteses, ficou o parênteses negrito ali em pretinho por uns segundos, indica que a gente fechou o número de parênteses certo, e dá um Enter. A fórmula E dentro da função se, ela indica que somente vai aparecer a palavrinha comprar se ele atender os dois pré-requisitos. Se o material for madeira e se a cor for branca. Pode ver que a gente tem um material madeira, mas porém a cor é azul. Então ele já retornou não comprar. E a gente pode dar N critérios aqui, poderia ter um próximo critério, né? Se for do tamanho ABC, do peso XYZ. Então a fórmula E, a gente vai criando os critérios, mas ele tem que atender a todos os critérios que a gente inserir. Se eu clicar aqui no Ezinho dentro da caixa de fórmulas e clicar no Fzinho aqui do inserir função, a gente vai ver que tem dois testes lógicos. Então, esse verdadeiro é porque ele já está falando que a célula C13 não atendeu e a célula D13 não atendeu. Se a gente quisesse incluir mais um critério, a gente iria inserindo aqui. Então, a fórmula E, ela está dentro da fórmula se. Porque naquela fórmula se, a gente só colocou, na anterior, a gente só colocou um critério. Se for menor que 7. A gente poderia colocar assim, se for menor que 7 e menor que 3 e maior que um outro critério, a gente teria que usar a fórmula E. Então, se a gente quiser falar assim, ó, de x até a x, é um exemplo para vendas, né? De 10 mil a 15 mil, recebe uma comissão de x. Então, a gente usa a fórmula E dentro da fórmula se para estabelecer mais critérios, mais condições. Então, mas ele tem que atender todas. Por isso que ele só apareceu comprar na hora que for atender os dois critérios, material madeira e da cor branca. A gente clicar aqui, a gente tem dentro do teste lógico, naquela lá que a gente colocou da prova, se a fórmula for menor que 7, a gente não conseguiria colocar dois critérios. Então, a gente coloca a fórmula E dentro do campinho do teste lógico, do critério. Depois, se atender, se for verdadeiro, se atendeu esses dois critérios, a gente escreve o que a gente quer que ele apareça. Se não atender o critério, a gente coloca a informação que a gente quer que apareça também. Tá joia? Não tem segredo. Muito parecido com a fórmula CE, a CO ela vai fazer a mesma coisa. Só que ela vai fazer diferente. Ela não precisa atender os dois critérios para retornar o que a gente quer, caso seja verdadeiro. Uma das duas condições. Então, se a gente colocar aqui, se, abre o parênteses,
Agora, nós vamos colocar a fórmula ou dentro. Ou, abre o parênteses. Então, ou a C11 ela é igual a madeira, material de madeira, ponto e vírgula, ou ela é da cor branca. Ou a D11 é igual branca. Fecho parênteses e já terminei as condições do ou. Então, eu estou falando para o Excel assim, Excel, se a coluna C me retornar madeira ou a coluna D me retornar a cor branca, eu quero que apareça, ponto e vírgula, eu quero que apareça comprar. Se não for, se não atender nenhum dos dois critérios, quero que me retorne não comprar. Porque agora ou é um ou é outro. A fórmula E dentro da se, ela tem que atender os dois critérios. A ou ela pode ser uma ou ela pode ser outra. Vamos dar Enter. Ela já apareceu aqui, ó, comprar na primeira. Porque é branca, branca em madeira, branca. Não, madeira e branca, madeira azul. Mas apareceu comprar por quê? Porque atendeu o primeiro critério, que tinha que ser madeira ou branca. E aqui é plástico e branca. Atendeu porque o segundo é branca. Então, aqui a gente já retornou quatro resultados comprar. Na E, como ele tem que atender os dois resultados, os dois critérios, ele me trouxe dois resultados como comprar. Tá joia? E aí você pode colocar N situações. Pode colocar 3, 4, 5 critérios de E para atender todos. Ou você pode colocar vários critérios ou. Então ela poderia ser do peso X, ou plástico, ou branca, ou no formato Y, tá? Aí vai da necessidade do momento de criar a fórmula. Tá joia? Então por enquanto é isso. Até a próxima.